Os temas que vamos abordar na aula de hoje correspondem aos conceitos e representações do processo educacional, o processo de alfabetização da pessoa surda e como a pessoa surda sinalizante aprende. 2. Nós estamos sempre aprendendo nas relações um com o outro, nas relações com a natureza, na relação com a humanidade. Então, o que podemos refletir sobre o ensino-aprendizagem escolar e familiar oferecido aos surdos sinalizantes? Alguns de vocês podem ter experiências, outros não. Como sugestão, eu diria que vocês fossem visitar alguma escola onde tivesse surdos estudando, independente se eles são do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, só para vocês terem noção como é que funciona. O que é? Qual o conceito podemos dar ao significado da palavra aprender? Na perspectiva do apreender, do se apropriar, do se empoderar do conhecimento. E a partir dessa aprendizagem, tornar-se um sujeito diferenciado. Quais as multidimensões que envolvem o saber? O que é necessariamente o aprender? Como aprendemos a aprender? Nós, enquanto crianças, aprendemos constantemente com nossos pais a aprender. Aprendemos a aprender, aprendemos a pensar, aprendemos a conversar, aprendemos a brincar. Claro, a todo momento nossos pais estão nos orientando, observando, tolhendo, limitando, nos colocando na parede para decidirmos algumas coisas. Você está pensando que está falando com quem? Quem você acha que é? Fale direito, né? Comigo. Está pensando que eu sou o que seu? Sou seu pai, me respeite. É assim que fala comigo? Te dou tanto carinho, atenção e respeito, você fala desse jeito comigo? Quando crescer você resolve o seu nariz, agora você obedece. E tantas outras formas de se trabalhar. Porque limite é uma forma de educar. Então, estamos aí ensinando as crianças a pensar, a agir, a falar, a se comportar nos ambientes. Porque o ser humano é um ser em aprendência. Mas sempre vem a reflexão. E como os surdos aprendem a aprender? Aprendem a pensar, aprendem a imaginar, aprendem a interagir, aprendem os limites. Como é que isso tem ocorrido? Se a família não sabe língua de sinais e é a família responsável por esses limites iniciais, essa orientação e essa educação inicial. Outra questão, como os surdos estudam? Como os surdos estruturam seu esquema mental para poder resolver situações problema? Como se constitui o seu campo conceitual de verdades que não sejam absolutas ou são só verdades absolutas? Como é que os surdos escrevem? Como é que os surdos pensam? Será que eles escrevem como pensam? Alguns linguistas vão dizer que é um absurdo essa afirmação. Mas minha experiência tem demonstrado que não. Muitos textos de surdos, analisando a forma dele pensar, perguntando a ele depois o que é que ele dizer com aquilo, ele repete exatamente aquilo que ele colocou em termos de palavra. Então ele escreve como pensa. E daí como trabalhar então as questões didáticas, as questões pedagógicas? Como trabalhar esta construção do conhecimento com o surdo? Alvo do nosso estudo, surdo tipo 2. Eu falei há pouco sobre didático pedagógico. E o que vem a ser didática? Como trabalhar essa ferramenta pedagógica em prol da aprendizagem da pessoa surda? A didática é uma ciência que tem como objetivo o processo de ensino. Então, para que haja cognição, tem que haver didática. Para que haja aprendizagem, tem que haver didática. Para que haja ensino, tem que haver uma didática. Uma forma, um processo de como ocorre. E qual objeto estuda a didática? Se não o método de ensino, que deve estabelecer os princípios orientadores da aprendizagem com eficiência, eficácia, distinção, especificidade, segurança e individualidade. Será que tudo isso está acontecendo com a pessoa surda em sala de aula? Este processo de ensino orienta o professor como agir com o aluno na sua ação de ensinar, de educar e de apreender o conhecimento.
Será que isto está sendo trabalhado em sala de aula com a criança surda, com a jovem surda, com o adolescente, adulto surdo? Independente do nível de escolar, se nível fundamental, nível básico, nível médio, ou até mesmo na universidade? Será que está havendo de fato eficiência e eficácia no processo de aprendizagem? Como tem ocorrido a didática na formação do sujeito surdo? Então aí surge uma terceira pergunta. Como você analisa a frase? O aluno surdo aprende igual ao ouvinte. E eu analiso de que um professor capacitado em Libras, consciente das diferenças cognitivas segundo os níveis de resíduo auditivo, com o processo de ensino-aprendizagem adequado a esta especificidade, a criança surda pode ter um nível de aprendizagem correspondente aos alunos ouvintes. Mas aprender igual ao aluno ouvinte, com o mesmo processo, com o mesmo método, não. Ele pode ter um nível de aprendizagem. Se o professor tiver qualificação em Libras, souber trabalhar a educação de surdos, souber trabalhar processo de cognição, trabalhar a imagem, trabalhar diferenciados conteúdos, aí ele vai poder ter um nível de aprendizagem. Mas o processo de ensino é outro. Então a didática também é outra. Enquanto quarta pergunta, quais os recursos e como considerar uma situação favorável à aprendizagem da pessoa surda? Inicialmente, tomar consciência de que o ensino baseado no contexto não aprofunda nem sistematiza a aprendizagem, apenas oferece ao aluno surdo uma ideia superficial e muitas vezes medíocre. A didática das atividades deve ocorrer com a socialização entre os alunos ouvintes e surdos, compartilhando atividades entre si e em Libras. E definitivamente, a aprendizagem pelo concreto deve ser com experimento, demonstração, simulação e ação, com descrição visual sinalizada e muita informação imagética autoexplicativa para que ele possa ter autonomia e liberdade de escolha. Consciente, acima de tudo, consciente e não pelo que os outros dizem que ele deve escolher. A quinta pergunta, como seria a sua avaliação diante do aluno surdo? Não só diante do aluno surdo, mas individualizada diante da especificidade de cada criança, de seu progresso cognitivo, do tempo pedagógico, motivação e dedicação, tanto ao ensino como à aprendizagem. Ou seja, avaliar cognitivamente e efetivamente. Assim, pode-se avaliar de diversas formas, principalmente as atividades diárias, o comportamento pessoal e social diante das atividades. O cotidiano pedagógico define o desempenho escolar de ambos, aluno e principalmente do professor, que deve conscientemente estar em autoavaliação, autoconsciente e em capacitação contínua. E a aprendizagem do conteúdo deve ser igual com métodos diferenciados imagéticos e com tecnologias como a videogravação para haver a consciência do que tem apreendido. Bem, essas 5 perguntas foram um desafio para que eu pudesse iniciar a aula de hoje. Refletir da melhor forma como trabalhar as questões didáticas, questões pedagógicas, questões andragógicas, a depender da faixa etária de cada educando. Então a educação familiar e escolar das pessoas surdas sinalizantes não pode estar limitada a uma Libras em contexto. Como foi dito, é mediocrizar o mental do indivíduo surdo. É preciso promover a criação de uma rede de informações, saberes e vivências multidimensionais e transdisciplinares que atinjam um processo recursivo de reinventar a ensinagem e a aprendizagem significante. É preciso trabalhar uma relação de convivência tolerante, harmônica e prazerosa entre surdos e ouvintes. E não achar que a escola exclusiva de surdos é o ambiente ideal para que o surdo possa aprender. Enquanto modelo de formação humana diante da cognição visual, temos a refletir que na educação de surdos ainda não existe uma receita pronta. Que os sujeitos variam segundo o resíduo auditivo, a qualidade das experiências e a sua natureza. E que é preciso explorar todos os ambientes de convivência como parâmetro educacional, com adaptação viso-gestual imagética autoexplicativa, com descrição visual sinalizada. É preciso entender que na cognição visual, o uso da técnica da descrição visual sinalizada e do tripé da aprendizagem atuam como perspectiva da ensinagem com aprendizagem significativa. É esta a proposta para se trabalhar com a pessoa surda. Aprendizagem pelo contexto, na educação de surdos sinalizantes, esta aprendizagem dá apenas uma ideia
não se aprofunda, não cria estratégias, não busca conhecimento, não investiga. Conceitos não são construídos, eles são dados sem elaboração e com os limites e a credibilidade do mediador. Então o surdo não constrói, não faz reflexões, não elabora mentalmente, não faz referências, não constrói. Ele repete o que é dado para ele e fatalmente vai esquecer. Desta forma será apenas repetição de informações sem elaboração nem construção ou criticidade, marcado por um modelo rígido e delimitado, sem espaço nem possibilidade de transformação. O surdo não pode ficar apenas no querer e não querer, no amar e não amar, no é e não é, no pode e não pode. Não se trabalha o meio termo, nem as variantes, nem as possibilidades. Então, o dito da aprendizagem pelo concreto na educação de surdos não pode resumir-se em uma figura ou um esquema ilustrado inconsciente, inconsequente e irresponsável. Como você tem trabalhado um livrinho de história para contar uma história para aquela criança surda, ele não vai internalizar porque só está vendo. Ele precisa construir a partir de vivência, ele tem que construir, ele tem que estar envolvido, eles têm que participar do processo. Ele tem que estar integrado naquela história, para que ele possa se sentir sujeito, ativo, e aí ele elabore, e com essa elaboração ele possa aprender. Sem elaboração mental, não é ele só apenas. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa humana não vai memorizar, não vai aprender, não vai construir valores, significados, significantes, relações, não vai construir campos conceituais, porque está tudo muito solto. Só passar uma tarde ou uma manhã todinha, vendo só sinal, sem construir com a imagem, sem fazer reflexão, sem discutir. Isso não traz favorecimento de conhecimento algum. E é assim que está ocorrendo nas escolas, nos centros de formação, nas universidades com surdos. E daí, esquece, o que é visto, não é lembrado mais. Ou então colocam figuras e imagens, como nessa imagem central, que também não vai trazer substância, muito menos como a outra imagem lateral, onde cada aluno coloca um computador na frente e ele está trabalhando a tecnologia. Eu prefiro que a criança surda esteja trabalhando com a mão na massa, com a mão no modelo, com a mão na construção dos seus artefatos, na construção, descobrindo, percebendo, analisando o tamanho, largura, dimensão, propriedades. Assim ele vai criando cada vez mais oportunidades e opções com jogos e brincadeiras desse tipo, do que usar um computador e teclado, usar imagem, jogar, e dali ele não construiu nada, não ficou nada no mental. Porque não está sendo elaborado, tem que entender isto. Não é só imagem pela imagem para a pessoa surda. Ele tem que ter toda uma compensação de vias, porque a ausência da audição é muito importante. Já foi trabalhado isso em sala. E aí eu tenho uma pergunta muito forte. O que leva um surdo profundo a não conhecer seu corpo, nem a mente? A pensar que basta apontar para um lugar, está doendo aqui, está doendo aqui, está doendo aqui, está doendo aqui, é o suficiente para dizer, o médico se vire para encontrar? E depois que dá o remédio, passou a dor, ficou bom, ficou curado, e se for só temporário? Ele não tem noção disso. Então não basta apontar para um lugar e ser o sinal do órgão, sem precisar saber a citologia, histologia, anatomia, fisiologia, patologia, os cuidados e riscos de adoecer. Tudo isso que nós aprendemos, os da área de saúde, aprender com mais profundidade, de outras áreas, aprender de forma superficial, mas já tem uma noção do que é vírus, bactéria, como funciona, como fica contagioso, quais os riscos que tem, onde pode pegar, onde não pode, que tipo de alimento pode comer, quais os riscos que tem, e não apenas pelo prazer, a satisfação, porque é gostoso, vou comer. É uma delícia, então vou comer, posso comer tudo. E aí vem os conflitos para diabetes, conflitos para alérgicos, os conflitos. Isso não pode continuar acontecendo na educação de surdos, na formação da pessoa humana surda, mas é como está acontecendo. Escutar de surdo que AIDS é coisa de ouvinte, que uma pessoa homossexual, o gay, não tem relação sexual, que o nosso corpo não tem energia, que no coração tem a namorada, a noiva, a esposa, não é um órgão, não tem sangue, que o sangue é apenas uma coisa vermelha que escorre pelo braço, que Deus cuida se morrer em terra, como foi a resposta de um surdo com 33, 34 anos, com a úlcera gástrica rompida,
estava melhor, em condições melhores, estava tomando uma Coca-Cola com 2 coxinhas, sem almoçar. Isso não pode acontecer no lugar do almoço, substituindo o seu almoço. Está ingerindo o quê? Mais veneno. Detalhe, estava lá o extrato de tomate, não, o vermelhinho, ketchup com maionese, para completar a sua refeição do dia. Mas é gostoso, então ele come. E Deus guarda ele, como ele fez, Deus me guarda. Pronto, é o suficiente. E que depois de uma crise alérgica pode novamente comer tudo, pois já está com saúde e é delícia. Foi o que aconteceu com o outro surdo, comendo salsicha. Lá vai a mãe, depois de uma noite todinha, passar com ele internado, tomando soro, e anti-histamínico, estava lá atrás de mim, para poder ensinar ele, orientar ele, dizer a ele que ele não podia mais comer salsicha. Mas ele disse que estava uma delícia e ele queria, porque ele já estava bom, já está com saúde, já está bom, já saiu para o hospital, já pode comer de novo. É essa a consciência que o surdo tem em relação ao seu corpo? Já disse, surdo tipo 2. A surdez se apresenta silenciosa. A interação e a percepção do entorno de forma cognitiva se estabelece com cenas descontínuas e fragmentadas daquilo que é apenas visível, mas nem sempre visto, necessariamente investigado, buscado, apreendido, interagindo, percebido, observado, analisado, sem efetivamente significado, pela ausência da ligação com o sonoro ou mesmo com os sinais. Mas não só isso, com a falta de investigação. Então, sem uma língua comum para conectar cada ato na sequência lógica do raciocínio, a pessoa surda precisa compensar com estímulos visuais e multidimensionais interconectados. Então, para que ocorra a alfabetização em sinais da pessoa com deficiência auditiva profunda, tudo tem que ser autoexplicativo, descritivo, imagético, com foco educativo e não apenas informativo e sem objetividade. Para aprender é necessária motivação, e esta, por sua vez, vai ocorrer primeiramente com a dúvida. O que é? Como? Por quê? Quando? Onde? Questione para que ele possa gerar dúvida, sair da certeza perceptiva visual do que ele acha que viu, já entendeu, já sabe, já domina, já compreende. Com a investigação e elaboração de esquemas que alimentem um campo conceitual questionador. A dúvida é o impulso que leva à interação com novos saberes, para novos saberes. A aprendizagem deve ter progressão acumulativa e associativa, recursiva e ampla, multidimensional, para atingir todos os campos. Não pode ser aprender isso, pronto, agora eu vou aprender isso. E a ligação que existe entre uma coisa e outra? A adaptação dos ambientes educacionais para as crianças surdas vai muito além da oferta de sinais de libras, ou mesmo de inserção de pessoas estranhas ao ambiente e à cultura familiar, como os intérpretes. Os pais têm que assumir a responsabilidade com as crianças surdas. Então, existem aspectos a considerar e destacar diante da cognição visual. Como as crianças surdas podem participar integralmente das oportunidades educacionais e cognitivas com resultados favoráveis, propositivos, libertadores, autônomos e proativos? Primeiramente, é preciso haver preparação e dedicação da comunidade familiar e escolar, da equipe educacional, os pais e professores, e não apenas em língua de sinais, mas também de como as crianças, jovens e adultos surdos apreendem e se relacionam com esses novos saberes. É preciso ter apoio adequado à construção cognitiva, com estimulação precoce e com recursos especializados multissensoriais. E é preciso ter adaptações e adequações do acesso aos temas transdisciplinares, sem que isto se configure em eliminação de qualquer conhecimento e segundo os ajustes metodológicos necessários que se façam para a pessoa surda profunda. Então, diante dessas imagens, por exemplo, eu preciso ter exatamente, passo a passo, o que vem a ser construído, constituído. E daí vem a pergunta: o que é aprendizagem significativa? O que é aprendizagem pelo contexto? O que é aprendizagem pelo concreto? Quais as estratégias, ferramentas, instrumentos e recursos podemos utilizar para ensinar Libras ao nosso aluno ouvinte? Quais as estratégias, ferramentas, instrumentos e recursos podemos utilizar para ensinar Libras ao nosso aluno surdo? O que de fato precisamos aprender, inovar e ressignificar para podermos ensinar Libras aos nossos alunos ouvintes e surdos de forma significativa? Então é preciso deixar bem claro que qualquer conduta, seja ela adequada ou não, é inicialmente aprendida no âmbito familiar,
nas relações familiares. Então, o primeiro e muito provavelmente o mais influente ambiente social da criança é a família. Então, a imagem está trazendo uma situação, por exemplo, de higiene bucal. Os pais cuidam, orientam, trabalham. Até que idade? Até que ponto? Até que medida? E essa orientação ela é dada e controlada. Então, também é preciso dar e controlar todas as orientações em relação à criança surda, apresentando o mundo a ele de forma sinalizada, respeitando o seu processo de compreensão. Em outras palavras, dê exemplo. Seja o exemplo que ele precisa se espelhar para ele poder, então, respeitar e considerar. Nunca fale uma coisa e faça outra. Ou na frente dele diga que é para ser de uma forma e você nas costas faz de outro jeito. Porque na hora que ele descobrir, você perdeu total confiança. Então, mais uma vez, perguntar como os surdos aprendem. Aprendem pela cognição visual. Aprendem com técnicas, por exemplo, da descrição visual sinalizada e do tripé da aprendizagem. Aprendem na relação macro, micro e macro, retornando de forma aplicada e multidimensional. Aprendem por repetição, por reforço, por assimilação, por acomodação, pela dúvida, pela investigação, pelo refazer e redimensionar. Ou seja, é um reaprender sempre e eterno. E não ficar limitado apenas ao organizar, consertar, projeto, cuidado, 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 perigo, organizar, consertar, projeto, cuidado, cuidado, perigo. O que é que isso traz de consciência para a pessoa surda? Ou então, como aconteceu comigo, estava com a mão ocupada, sem querer, bati no copo que estava na mesa, o copo caiu para a mesa, depois girou para cair no chão, espatifaça no chão de vidro, copo de vidro. Mas quando ele caiu para a mesa, se o surdo não tivesse corrido com medo, ele pegava no copo e segurava, mas não. Quando ele viu o copo virar, ele imediatamente já pensou, vai espatifar, é vidro, vou me cortar, e ó, correu. Então, como o surdo aprende? No passo a passo. Oriente o passo a passo. Essa imagem vem dizendo exatamente como você vai fazer essa arte. Uma vassoura a partir de garrafa PET, para o surdo, passo a passo, em todos os processos de cognição, para que ele possa ter consciência e ir fazendo. E depois você varia e dá autonomia para ele, para poder ele fazer o link de outras opções. Daí, então, ele vai poder ter mais autonomia. Vai poder assumir, compreender que ele é capaz. Vai levantar a autoestima tranquilamente. Aqui é um outro exemplo que você pode trabalhar. É só para que daí você perceba que se é autoexplicativo para mostrar como faz um trabalho desse na casa, uma pintura de uma parede, para o surdo, outras atividades que forem feitas, você também vai precisar o passo a passo, desde cortar o papel, desde colar, todo o passo a passo, para poder ele ter autonomia. Não ficar dependente de você, não ficar com preguiça esperando que você faça tudo para ele. Porque muitas vezes acontece assim. Porque as pessoas vão fazendo para poder ganhar tempo. Ou então, como aconteceu uma vez, eu estava numa escola, chegou um grupo de pedagogia que estava fazendo estágio, com várias folhas de papel cartolina, grandão, com imagens, para poder ele fixar. Presta bem atenção. Fixar a imagem ao nome. Isto era o trabalho. Estava lá, cartolina, marcadinho o nome e marcadinho a figura. Incrível o tamanho da figura para cada um. Então ele não tinha nem como errar. É assim que trata o surdo, é mediocrizar sua mente, seu mental. É assim que pensa que o surdo é incapaz, infantilizado. É uma irresponsabilidade esse tipo de educação e de formação. Porque eram alunos de pedagogia de nível superior que estavam no estágio na escola pública do Estado. Nesse estágio trazendo todo esse material para o aluno surdo colar. Alunos com 16, 17, 15, 18 anos, aí ele vai dizer o quê? É fácil, colou, terminou, é fácil. Depois vai entrevistar para ele, é fácil, pergunta se ele sabe aquela palavra, aquele conceito e o que é aquela imagem. Estamos agora diante de outra imagem, que é toda a construção da casa do João de Barro. João de Barro que constrói a sua casa com barro no bico, junto com sua esposa maravilhosa, constrói todo o seu ambiente de morada, que tem uma sala e tem um corredor, e a entrada não dá para o vento não, é contra o vento. E ele faz sua casinha para ali reproduzir. Detalhe, mais uma imagem, não são só jarros, são pneus. Mas como é que vai fazer com pneu? Está aqui,
cada pneu virou um jarro, porque tem um fundo colado embaixo para poder amarrado, e aí virou esse jarro, essa ornamentação bela. Aí não é uma questão apenas da beleza do jarro, mas também ecológica, com a utilidade do pneu para não ficar poluindo os terrenos baldios, nem as praias e os rios, nem ser queimado para sair poluindo a natureza com borracha. Então, não é só a questão da planta, do jarro, da beleza, mas tem todo um conhecimento por trás, tem toda uma relação por trás. O surdo começa a despertar a partir da formação de cada um de vocês, instrutores, professores, todos que vão se envolver, que estão assistindo esse vídeo, para que possam compreender a necessidade de buscar esta aprendizagem, essa formação mais dinâmica, autônoma e livre. Existem modelos de ensino para diferentes humanos com diferentes aprendizagens. Então, para a pessoa surda também é preciso fazer essa distinção. Se vai aprender o esqueleto não pode ser aprendido apenas com papelzinho e desenho. Essa abstração vai ser feita anteriormente, tem que ter um macro modelo e também tem que ter, de repente, um animal para fazer a referência com relação ao homem. Ou, dependendo da idade, fazer visitas aos hospitais, às necrópsias, para ter nas faculdades de anatomia, as faculdades da área de saúde que tem corpos humanos ou corpos de plástico, para poder compreender a anatomia, para poder perceber como funciona e não ficar na ausência, na ignorância eterna. Então temos aqui um grupo de alunos que estão trabalhando na prática, vendo as vísceras do animal, vendo as escamas, abrindo o animal, conhecendo, compreendendo como ele vive, que ambiente, como ele mora. Essa aprendizagem, sim, isto sim é aprendizagem pelo concreto. Não é pegar um bocado de imagem, fazer desenho, ou ficar olhando a figura de uma maçã, de uma laranja, de uma pera, de uma uva, de um abacaxi, o que for, e a dele está trabalhando com concreto. Com surdo, não. Com surdo, aquilo ali não é o concreto. O concreto é o produto, o concreto é o fato acontecendo e ele vivenciado. Depois ele pode ir para a imagem para abstrair, já no processo mais avançado, mas inicialmente ele tem que ter toda essa base do concreto que é vivenciado, construído junto com ele, percebido, analisado, refletido, discutido, elaborado junto com ele. Isto sim é concreto. Imagem não vai ser nunca concreto para o surdo se ele já não tiver uma orientação anterior. Então, para se defender uma educação para o surdo voltada no concreto, voltada, significativa, que ele possa de fato aprender, está aí. Vai fazer uma roda gigante, vamos aprender medida, corda, madeira, papel, tudo. E equilíbrio, noção de equilíbrio, vai ter aprendido tudo nessa roda gigante. Material não falta. Está aí uma criança fazendo o tricô, o crochê. Vai aprender assim, fazendo. Com surdo tem que ser assim, aprender fazendo, para depois poder abstrair. Então, para que haja aprendizagem humana, o organismo, o corpo, a inteligência, deve existir o desejo, deve existir a volição. O organismo tem que estar preparado, o corpo tem que estar com esse desejo, essa inteligência tem que estar aberta a essa discussão, a essa construção, a esse envolvimento. Tem que ter motivação. Aprendizagem e motivação são movimentos internos e volitivos. Aprendizagem de determinados aspectos da realidade. O processo dinâmico de reequilibração da aprendizagem, ele faz com que haja, de fato, aprendizagem significativa. Permanente reconstrução pessoal da modalidade e da realidade. Possibilidade de ir transformando-se e de ser utilizado para transformar. E assim você vai sendo ator e sujeito da sua própria obra. A simbolização permite ressignificar e a ressignificação possibilita que a modalidade possa ir se modificando. A dúvida investigativa é propulsora da descoberta, do entusiasmo e da aprendizagem por problema e por projetos. Paulo Freire, trabalhando a afetividade, afirma que é preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e afetividade. Em outras palavras, o docente tem que se envolver mesmo com o aluno. E na hora que coloca o intérprete como intermediador, toda a empatia, toda a interação que poderia, a possibilidade de interação que poderia existir, desaparece. Então não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais severo, mais frio, mais distante e cinzento me imponha nas minhas relações com os alunos,
no trato dos objetos cognoscíveis que devo ensinar. A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. Então, como trabalhar, garantir e manter o entusiasmo e a motivação? Sendo o processo da respiração a nossa principal fonte de vida, física e energética, o entusiasmo é a nossa principal fonte de energia psíquica e motivacional. Então, o aluno surdo tem que estar entusiasmado, motivado, interessado em aprender. Então, vivemos de ideias, sonhos e realizações. Uma pessoa com um ideal proporciona seu entusiasmo e nada a impede de caminhar. E aí vem o dito, morreu lutando. Quando quer uma coisa, não desiste nunca. Perseverança e altivez. E com as pessoas surdas, como é que acontece isso? Fica lá no canto, calada, acuada, como um bichinho mal criado, um bichinho acuado, um bichinho medroso. Quando não se revolta, bate, briga, critica, xinga. Então, tem alguma coisa de errado aí. Ele não está sendo ouvido, não está sendo escutado, não está sendo percebido, não está sendo observado, analisado, sentido. Não está sendo acolhido enquanto cidadão, enquanto pessoa humana em formação. Então, entusiasmo é acreditar na autocapacidade e autoconsciência de fazer as coisas acontecerem, de darem certo, de transformar o mundo, a natureza e as pessoas para o bem e o melhor que tem de si. E a pessoa surda precisa de sentir-se com autoestima elevada. Cansei de ver surdos dizendo que está com preguiça, que não aprende, que é deficiente mental, que o cérebro é fraco, que esquece, que entender, que aprender, nada, estudar, nada. Então essa autoestima não vai funcionar como uma escola, não vai ter motivação para a aprendizagem. Daí eu trago uma reflexão para vocês. Não importa quantos recursos você tem, se você não sabe como usá-los, nunca será suficiente. Sua formação didática, sua formação pedagógica, sua sensibilidade, sua afetividade para a relação com a pessoa surda é fundamental, mas sem superproteção. Então você precisa de uma formação qualificada, porque quem faz superproteção é porque está despreparado para lidar com um aluno e fica fazendo com que ele fique lá protegidozinho porque não sabe como lidar com ele. Eu não estou defendendo aqui superproteção. A afetividade é diferente. Respeito e consideração é diferente. E não superproteção. Boa sorte a todos.